Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez com o nosso canal, né? É um canal que sempre eu gosto de frisar. Nós falamos da palavra de Deus, mas direcionada mais às famílias, né? Nós trabalhamos com família, trabalhamos com casais de aconselhamentos, damos aconselhamentos e, assim sendo, nós também estamos no YouTube, né, trazendo a palavra do Senhor e também dando aconselhamento, né, dentro da mesma, né? Porque este mundo ele precisa, viu, irmãos e amigos que está a me ouvir nesta hora, de palavra de Deus, palavra de conforto, palavra de incentivo, palavra de vitória, palavra de ânimo. Porque o mundo está tenebroso e nós sabemos que o final dos tempos está aí. Então, o nosso canal é direcionado à família, a aconselhamento, a levar, a levantar você para cima, a levar a palavra de Deus ao teu coração, viu? Nas famílias, onde quer que este vídeo alcance, chegue, você aí vai estar vendo e ouvindo a palavra de Deus e se alimentando dela, se fortalecendo dela para prosseguir. Nós sabemos que existe várias formas da gente levar a palavra de Deus, né? E esta foi a forma que Deus assim me deu para que eu estivesse também alcançando mais vidas, né? Que às vezes a gente fica em um local, em um recinto, em uma igreja, e ali o número não é tanto quanto nós estamos assim, né, na mídia, né? Ou seja, em uma rede social, né? Nós abrangemos assim milhares e milhares de pessoas. E quem é que não está precisando de uma palavra de conforto? Quem é nesse mundo que não está precisando de uma ajuda espiritual? Quem é neste mundo que não precisa de uma força? A força ela vem de Deus. O homem em si não tem força para dar a homem nenhum. Mas a palavra de Deus, na qual o homem propaga, na qual estamos à disposição para falar, essa muda o curso da nossa vida. Essa muda toda a nossa história. Então hoje eu vim tratar de um assunto um tanto, ele não é polêmico, sabe? Mas ele é um assunto que muitas vezes a gente não relata e por causa disso muitas vezes tem famílias sendo destruídas, tem casamentos sendo destruídos, tem pessoas sendo destruídas, porque é algo que fere e depois de ferir é como que fica uma lacuna que só Deus pode preencher e só Deus pode curar a ferida, né? Então nós vamos aprender hoje que nós temos que frear. É uma palavra muito forte. Essa palavra vai falar com muita gente e talvez muitas pessoas possam nem gostar, né? Que às vezes a gente recebe alguns comunicados assim de vídeos que a gente, né, posta e vem assim comentários em que às vezes a gente analisa e vê que as pessoas elas estão vivendo assim uma infantilidade na sua vida, elas precisam ser maduras, né? Porque a palavra de Deus ela é interpretada. Cada quem tem uma forma de interpretar a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela é genuinamente a palavra de Deus. Ela não pode tirar, como dizem em Apocalipse, nem o J e nem o tio. A palavra de Deus, o próprio Deus diz que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então Deus ele é muito objetivo. Ele é muito simples, mas ele é muito assim objetivo naquilo que ele vai fazer ou vai falar pra gente. Ele não faz o meio termo. Então eu costumo aqui, gente, não ter o meio termo, tá? Porque aqui eu estou falando para milhares de pessoas, mas eu não estou aqui de uma certa forma agradando você, eu estou te ensinando. Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, que vai lhe ensinar. É diferente. Eu não estou aqui, olha, eu estou assim, eu quero fazer assado, e te dar um jeitinho, entre aspas, falando de uma fórmula para você seguir. Não, a fórmula é a palavra de Deus. Genuinamente
é a grande fórmula do mundo. E nós precisamos ter essa fórmula. Bom, mas antes da gente entrar na palavra, antes da gente trazer a mensagem, antes da gente estar falando sobre algo que tem destruído as vidas, eu queria que vocês, né, aí do outro lado que está nos assistindo, eu sempre costumo dizer, né, fulano caiu de paraquedas, eu ouço muito isso, mas eu costumo dizer que ninguém cai de paraquedas quando assiste os meus vídeos. O próprio Deus te direciona para você parar e assistir e ouvir o vídeo, né? Porque certamente a palavra de Deus vai falar contigo. Então, eu costumo dizer que você está no local certo. Deus te direcionou aí para você estar ouvindo e tomando posse da vitória e fazendo algumas mudanças que é necessário fazer em nome de Jesus, tá bem? Mas antes de mais nada, né, sem mais delongas, inscreva no nosso canal, dê aí o seu like, né, para que o YouTube entenda que os assuntos que nós sempre trazemos aqui têm relevância e ele manda para mais pessoas, ele manda mais para frente, entendeu? Então é por isso mesmo que a gente pede que dê um like, né, que se inscreva no nosso canal, né, para que nós tenhamos assim um grupo muito bom de pessoas ouvindo a palavra do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor e tendo direções da sua vida. Eu recebo também muitos comentários me pedindo ajuda, né, para seus casamentos, né, pessoas que estão com problema nos seus casamentos, pessoas que foram separadas, pessoas que foram traídas, né, para que a gente ore, para que a gente coloque na presença de Deus. E eu tenho feito, eu tenho buscado a misericórdia de Deus para as vossas vidas. A gente tem que entender o seguinte: a gente aqui está fazendo a nossa parte. Você que pede, você faz a sua parte. Acredite, confie, creia que o quadro, a história, a situação da sua vida vai mudar. É isso que você tem que fazer. É simples. Às vezes a gente aqui complica as coisas, mas é simples a gente entender. Se você confiar em Deus, se você crer em Deus, se você acreditar, ter fé, você vai ter resultados, porque tudo é possível que crê. E aquele que pede, recebe. Então, deixo aí, né, essa dica. Inscreva no nosso canal, dá o seu like, tá? Que aí, assim sendo, você vai estar nos ajudando a fazer a obra de Deus. Do mesmo jeito. Às vezes você fala, mas como é que eu vou estar te ajudando? Compartilhando com seus amigos, com seus parentes, tá bem? E assim recebendo a palavra de Deus todos, e ninguém vai ficar de fora. Seu parente, seu irmão, sua família, seus vizinhos, você compartilhando ali com a turma do WhatsApp, você vai ver que você vai estar ajudando bastante pessoas, tá bem? Então vamos ao que interessa também, que é a palavra do Senhor, para a gente falar sobre aquilo que pode destruir realmente um relacionamento. É uma palavra que é muito pouco, eu particularmente ouço muito pouco essa mensagem por parte de pregadores. O que muito mesmo a gente ouve é sobre prosperidade, sobre cura, sobre muitas coisas assim. Mas falar com afinco do que nós vamos trazer agora, se fala, mas não é muito usado para que a gente possa ser esclarecido do que é necessário ser. Então vamos à palavra. Está escrito em Tiago 3, que diz assim: os pecados da língua e o dever de refreá-la. Então, por isso que eu disse para você, às vezes a gente pula algumas etapas, né? A gente olha e diz, não, isso aqui eu vou machucar, eu vou magoar, mas não. Nós não vamos magoar ninguém. O meu intuito no meu canal aqui não é magoar. O nosso canal aqui é para te ajudar. Se você está com algum problema ou precisa resolver, Deus quer te orientar, você resolver de uma forma que você não venha se complicar. Não venha trazer problemas para você mesmo ou não esteja pecando achando que está fazendo certo, tá bem? Então vamos à palavra de Deus que diz assim: meus irmãos, é assim que Tiago trata. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora,
se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É forte. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e seres marinhos se domam e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, Tiago falando, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Tiago escreveu a este pessoal, a este povo, porque nessa igreja, neste local onde ele se encontrava, os irmãos de lá estavam tendo esta dissensão, sabe a palavra diz-que me diz-que. Estava tendo conversinhas, estava tendo fofoca, estava tendo intrigas, estava tendo problemas diversos. E ele disse, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestre. Muitos queriam saber mais do que outro, e era aquela confusão terrível para poder chegar a um denominador que não chegaria em lugar nenhum. Então ele viu que as pessoas estavam tendo contenda, só contenda, briga, dissoluções, e ele chegou e disse tudo o que nós acabamos de ler aqui. Mas uma coisa ele enfatizou, foi sobre a língua. Ele quer dizer que nós, temos a capacidade de ser bênção e viver nela, mas depende muito de nós mesmos. Porque é algo que, se você analisar aqui na palavra de Deus, ele fala, nós temos total liberdade de agir e de ação. Deus, ele deixou ao homem, ele deu a sabedoria e a ciência para o homem, domar animais. E você vê que o homem tem a capacidade linda dada por Deus para domar animais. O elefante, o leão, o cão e muitos outros bichos são domados, são adestrados pela língua. Pela língua. Deus deu essa sabedoria ao homem. Mas o que é que acontece? Se temos essa capacidade, a língua também, não vigiando, não tendo nossa sabedoria, ela, na nossa boca, ela se torna algo muito perigoso. Aqui diz que a língua é um pequeno órgão, claro, do nosso corpo.
né? Se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Assim é a língua. A língua é um fogo imundo de iniquidade. Aí você pode dizer assim, a minha língua não. Graças a Deus, não. A minha língua eu consagrei diante de Deus para falar palavras bonitas, para falar palavras que agradam a Deus, não dá palavras de maldições a um filho, ou a um marido, ou ao meu vizinho, ou ao meu parente, ou a mim mesmo. Que bom, e continue assim. Mas tem pessoas que destroem uma amizade. Tem pessoas que destroem seu casamento. Tem pessoas que desmancham amizades com família por causa do quê? Da língua. Ela não para, sabe? Ela não para de falar. Se você vê, ouviu, tá errado, aquilo não tá certo, olha, é preferível você se calar. É sério e forte o que eu estou falando para você, do que você falar e magoar, falar e ferir. E você falando, nós soltando uma palavra que machuque alguém, a palavra ela não volta mais, ela não conserta mais, ela não arruma mais. A palavra fica e ela entra no coração das pessoas. E isso machuca, e isso gera o quê? Ferida. Por que é que tem casamentos, muitas pessoas feridas com seus casamentos? Tem pessoas que vivem com seu convívio, com seu marido, com sua mulher, mas eles não se suportam, sabe? Um tem raiva do outro, sabe? Muitas vezes, é muito sério o que eu vou falar para vocês, mas tem pessoas, tem família, tem casais, que o marido, às vezes ele ganha, ele tem um salário menos do que a mulher tem um salário mais do que ele, profissão diferente, e eles não contêm, a mulher trabalha e o marido também, só o salário dele é menos um pouco, ele tem inveja, ele não gosta, ele não aceita, porque ele é o homem. Gente, isso não existe, a língua. E ele começa a falar. E ele cria situações, e ele cria contenda, e ele cria briga com a sua esposa por conta de coisas banais. Algo que poderia o ajudar, algo que poderia estar ali em comum acordo, em conjunto, aquilo vira assim uma desgraça por causa da língua. Tem pessoas que falam de todo mundo, sabe? Mas fala de tudo. Mas de tudo e mais um pouco. E eu não tô aqui, gente, para atacar ninguém, não. Eu só quero dizer para você que se você não vigiar, a sua língua, que diz a palavra de Deus, ela pode te levar para o inferno. Com certeza. Ela pode destruir tua vida, tua família, teu casamento, teus vizinhos, sabe? Eu tô falando, é muito forte o que eu estou falando, mas eu não tenho assim nenhum, como é que eu posso dizer, receio em falar isso com vocês, porque eu dou atendimento pastoral, eu dou atendimento a pessoas, sabe? Falo com famílias, oro pelas pessoas, e muitas vezes as pessoas vêm de encontro a mim com conversas, com palavras, e aí faz uma citação. Então você tem que ter sabedoria de não ajudar a levar para frente, corte ali. E se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, se você vai à igreja, comunga a fé, fale, vamos orar. É bem melhor você falar vamos orar do que você compactuar e continuar com a conversa. Porque a língua é isso que ela quer, é conversar, é fermentar, sabe? É machucar. É magoar. Então nós temos que ter sabedoria, porque aqui diz assim, eu vou ler os tópicos rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero que você entenda que se você está passando situações ruins no teu casamento, não é jogando pragas, como dizem,
Não é falando mal do seu marido ou você lá fora bebendo e falando mal da sua esposa que você vai conseguir salvar o seu casamento. Você está me entendendo? Não vai ser dessa forma. Não vai ser dessa forma, ficando de mal, odiando, jogando palavras ao vento. Eu quero que aconteça isso. Não creio nisso, tomara que aconteça coisas ruins, sabe? Sem você ter noção, em que você joga aquelas palavras no ar e ela fica que nem notas musicais, no ar. Ela fica no ar. E sabe quem pega ela no ar? O diabo. E ele veio para a terra matar, roubar e destruir. Ele veio matar vidas, ele veio matar sonhos, ele veio destruir casamento, ele veio destruir sonhos. Ele veio roubar alegria, ele veio roubar felicidade. Então, você precisa entender, você que está aí me ouvindo, um servo ou uma serva de Deus, que nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos, clama mais pelas nossas famílias, clama mais pelos nossos amigos, porque este mundo está tenebroso. As pessoas não estão medindo esforços para destruir uma ou outra. Não existe amor. Cadê o amor? Cadê o amor? Esta é a palavra. Cadê o amor? Será que a pessoa só tem boca e língua para falar mal? Olha, às vezes a pessoa sobe de nível, né, na empresa. Às vezes a pessoa tem uma condição financeira boa. Nós temos que ter felicidade e não dizer assim, olha, fulana tem por isso ou por aquilo. Enfim, criar N de situações falando, ao invés de abençoar, ao invés de agradecer por aquela pessoa ter, ou tenha, ou vai ter, ou está possuindo. A sua vez vai chegar. Você tem que entender que nós temos que ter sabedoria com a nossa língua. Aqui diz assim, ó, como eu falei antes, toda espécie de feras e aves e répteis marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Nós, seres humanos, temos essa capacidade dada pelo Criador. Mas a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Veja bem, o homem doma qualquer coisa, mas a língua não. O homem doma bicho, daqueles bichos enormes, ferozes, grandes, gente. Mas a língua, que é tão pequena, é um membro pequeno do nosso corpo, o homem não consegue. Só Deus. Então, se você tem o hábito de muitas vezes não segurar a sua língua. Às vezes você quer falar, alguém conta algo para você e diz, olha, não precisa comentar agora, depois nós falamos, você não se contém, você já solta. Então peça para Deus segurar, domar. Porque você mesmo não vai conseguir. Peça para Deus. Às vezes você está com um problema, né, no seu casamento, ao invés de você falar alguma coisa, alguma palavra, né, que vai trazer, olha, tristes problemas no futuro, aguenta, segura, não fala. Sabe? Ah, mas eu não aguento, meus nervos, você não me conhece. Olha, eu fico muito nervosa. Joga esse nervo por terra. Busca Deus no seu coração. Porque não vai adiantar nada o teu nervoso e as palavras torpes e as palavras impensadas, sem imaginar se isso pode lá na frente ser bom ou ruim. Você tem que segurar sua língua. Diz aqui, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então nós temos que entender que as coisas não podem ser desse jeito. Você está com uma dificuldade, você está com um problema com um filho, você não tem que dizer assim, você, como muitas vezes a gente ouve, gente, você é um zero à esquerda, você é uma farinha perdida. Eu já ouvi esse comentário. Isso dói muito. E sabe o que acontece? Vem uma ferida.
no coração daquela criança, daquele rapaz, daquela moça, daquela menina, daquele menino. E ele ou ela vai pegar uma rejeição. E quando crescer, você mesmo vai ter problemas com seu filho, com sua filha. Porque palavras que lançou. Esse menino não vai dar para nada, essa menina não vai dar para nada. Essa menina é preguiçosa, esse menino é preguiçoso. Você pensa que você vai estar ajudando o seu filho? Porque ó, o nosso canal aqui fala sobre família. Eu falo sobre casamentos, eu falo sobre filhos e agora, nesse exato momento, eu estou comentando isso acerca de filhos. Depois o seu filho fica com trauma, depois seu filho acorda tendo aqueles sonhos mirabolantes, terríveis, assombrados, e você não sabe, são as maldições, são palavras ruins, a língua. Você proferiu coisas ruins e você vai atrair coisas ruins. Então, nós temos que ter sabedoria, principalmente a gente que professa uma fé viva, acreditando no nosso único e suficiente Salvador. Às vezes eu estou falando também com pessoas que dizem, mas eu não sou cristão, eu sou católico. Não importa, você foi feito pelo Deus Todo-Poderoso. Você é normal, você não tem nada de anormalidade. Você sabe muito bem que você precisa domar esse seu ímpeto e também domar a sua língua. E vigiar mais. Porque nessa de soltar, você pode trazer uma destruição para você mesmo. Aí você vai ter filhos frustrados, filhas frustradas, depressivos e doentes. Por causa da língua, da palavra torpe que sai da boca. O marido nunca abençoa esse marido por N de defeitos. Muitas vezes quando não é isso, é a mulher que põe é o marido que põe defeito na mulher, quando não é assim, é a mulher que põe defeitos no marido. Quer dizer, antes ele era um cravo, antes ela era rosa, uma rosa linda, e hoje? A palavra que você solta para com a sua esposa é bem? Aí de repente vem o conflito e de repente vem a separação. Aí você fala, ela saiu de casa, ela foi embora e me deixou. Mas será que não teve um atrito aí para que isso acontecesse? Porque ninguém sai de casa por sair. Eu tô saindo porque eu decidi sair. Isso não existe. Isso não existe. Teve um começo. Teve um começo e teve um motivo. Então vamos refrear nossa língua? Vamos vigiar mais? Vamos falar menos? Vamos buscar orar mais uns pelos outros? O mundo precisa de amor. Cadê o amor? Falei outrora, há poucos instantes. Cadê o amor? Cadê o amor? Eu amo. Como ama? Quem ama não maltrata. Quem ama não fala mal. Quem ama não solta palavras torpes, palavras doentias. Você tem que ter palavra saudável para tua casa ser saudável, para tua vida ser saudável, para tua saúde ser saudável. Você sabia que por causa de uma palavra ruim, tem pessoas que dizem, eu tô sentindo isso e isso. Qualquer coisa a pessoa fala assim, eu tô sentindo, porque eu tenho, minha dor de cabeça, meu coração. Pare! Que minha dor de cabeça? Olha a língua, a língua soltou, minha dor de cabeça. Que mal, que minha dor de cabeça? A cabeça está doendo, mas a dor não é tua. Ora a Deus, pede para Papai do Céu arrancar aquilo de você. Mas não se acostume com palavras ruins já internizadas dentro de você, não. Isso só vai te fazer mal e vai adoecer quem está ao teu redor. Para finalizar, diz assim, acaso pode, como eu já falei, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso pode? Não, ou a fonte jorra água doce ou ela jorra água salgada. Então você tem que descobrir uma coisa, ou você fala uma coisa que vai trazer benefício para ti, para tua saúde, tua vida, tua família, teus filhos, teu marido, entendeu? Tua parentela, ou você vai ser uma pessoa amarga, que só fala coisas ruins e só atrai coisas ruins. Aqui, para finalizar, diz assim, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figo?
Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Pelo que a gente sabe, uma figueira, ela produz figo e não azeitona. Figueira, figo. Então a gente tem que ter sabedoria. Então a gente tem que entender que tá errado a forma de reportarmos e de abrir a boca e falar certas coisas. A partir de hoje, eu digo uma coisa para você. Quem sabe você que está aí me assistindo, você pode dizer assim, olha, você está até certa em um ponto, mas em outro eu discordo. Eu não me importo que você discorde, você tem total liberdade de discordar. Eu não estou aqui falando para que você sempre concorde com tudo que eu estou a falar. Só que o que eu estou trazendo para você vem da palavra de Deus. Deus jamais vai se agradar de você só ter palavras ruins na boca. Você não ter uma palavra boa. Sua boca, sua língua só abre e só fala coisas que te maltrata, que te machuca e que machuca o teu próximo. Eu posso te ser sincera, Deus não vai se agradar, Ele não se agrada. E não espere bênção aonde você só lança coisas ruins, só lança palavras de maldição. E não se queixe, por que eu não faço ou não tenho ou não sou? Vamos rever o conceito. Deus nessa noite te chama para que você reveja o conceito. Seu esposo é sua bênção que Deus te deu. Ah, mas ele é assim, é assado, é assim, é assado. Olha, ninguém é perfeito. Ninguém. Deus te deu ele e ele, marido, Deus te deu a tua esposa, mas para vocês se completarem. Deus não deu e diz, é uma perfeição só. Perfeito é Cristo. A gente ia ter sim as divergências, mas com sabedoria a gente contornaria. O casamento, gente, é algo mútuo. É doado, um dá e recebe, é dando que se recebe. Você não pode só querer, você também tem que doar, entendeu? Seu carinho, seu tempo, seu amor, suas palavras linda, boa, que agrada o coração. Tem mulher que não tem palavras para agradar o seu marido. Tem mulher que depois que ela casa um determinado tempo, ela não tem um carinho com seu esposo. Tem marido que depois ele se acostuma com a mulher, parece que ele vê a mulher assim, normal, já me acostumei. Não, pare com isso. Busque olhar para sua mulher, ver ela como uma princesa e falar que ela tá linda. Professa a língua. Linda, você tá linda, você é maravilhosa. Você pela mesma forma, mulher. Meu marido, você é uma bênção, você é maravilhoso. Não pense que isso é cafonice. Não pense que isso é caretice. Porque por causa dessas coisas e a ausência das mesmas, com palavras ruins e chatas que vocês estão deflagrando, é que está destruindo o relacionamento de vocês. Casamento, família, filho, até amizades de amigos. Então vamos tomar cuidado com isso? Busca uma mudança e um diferencial e pede para Deus. É para Deus que nós temos que pedir isso, viu? Porque a palavra disse aqui que nem o homem consegue domar a língua, mas pede para Deus que Ele doma. Ele doma a nossa língua, Ele doma todo o nosso ser. E aí sim, você vai entender que vale a pena falar coisas boas, muito mais do que coisas ruins. Porque quando a gente abre a boca e professa coisas ruins, coisas de derrota, incapacidade, inferioridade, essas coisas nos atraem. E da mesma forma que a gente envia para o universo, o Deus do universo, Ele devolve para nós. A vida, ela dá mais do mesmo. Então nós temos que ter sabedoria no conduzir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família
nosso casamento. Quer um casamento saudável? Cuida dele, rega ele, tenha palavras lindas, abra a boca para abençoar teu casamento todos os dias. Não se canse de abençoar seu casamento, não se canse de abençoar sua casa, por mais simples que ela seja. Agradeça a Deus e abençoe. A língua. Procure proferir coisas boas, sabe? Se tem um parente, se tem um amigo, aquela pessoa, ela é uma pessoa amarga, que seja você a pessoa doce, sabe? Porque a sua doçura vai ajudar a pessoa, sabia? Então, busca ser doce, busca ser uma pessoa sábia e sábio, em nome de Jesus. A palavra de hoje, para mim, para você, para todos que estão aí a nos assistir, deixa palavras ruins e busca atrair para você palavras boas. Busque proferir palavras boas para edificar sua vida, edificar sua casa, edificar seu lar e você ter uma vida cheia de paz, cheia de amor e cheia de bênção. Hoje, essa é a minha palavra não, mas a palavra de Deus para o meu e o seu coração. Vamos ter sabedoria? Vamos vigiar mais? Que Deus assim possa vos abençoar rica e abundantemente. Que Deus assim dê graça para vocês, dê uma ótima noite. Se aí onde você mora no seu país já é noite, e se for dia, que Deus assim possa te abençoar nesta manhã e nessa tarde maravilhosa. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amo vocês em Cristo Jesus.